Opa, galera Peralta, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar aqui de algumas coisas e mudanças climáticas que estão afetando o nosso planeta. Eu sou o Louise, esse é o canal Louise, e vamos falar sobre mudanças climáticas que estão afetando o nosso planeta. O que eu quero falar é a subida do nível do mar. O que acontece? Como a temperatura da Terra está aumentando, as geleiras estão derretendo. E a geleira não é pouca geleira. A gente acha que é pouca geleira, mas não, é muita geleira. A Antártica forma a parte de baixo inteirinha do planeta. Ainda tem o Polo Norte, que tem muita geleira, e diversos países que tem geleira. Canadá tem geleira, Rússia e diversos países no Polo Norte e no Polo Sul têm geleiras. E essas geleiras estão derretendo, como mostra essa imagem, e estão aumentando o nível do mar. O nível do mar aumenta e tem cidades que têm risco de serem desaparecidas, como Rio de Janeiro, cidades como Santos, cidades como Veneza, como Nova York, tem o risco sim de desaparecer por causa que o nível do mar está subindo. Mas só que esse não é o único problema, galera. Essas cidades podem desaparecer. Mas, calor excessivo no Brasil também causa seca extrema. Mas você pode perguntar assim, Gustavo, não faz muito sentido isso. Por quê? Porque se os níveis dos mares estão aumentando, como é que tá tendo seca? Seguinte, galera. A seca ela acontece por conta do que está muito sol, muito quente, ou por conta que já é acostumado que isso aconteça, por exemplo, no Nordeste. Todo mundo já sabe que lá no Nordeste às vezes tem períodos de seca. Mas só que está acontecendo algo que realmente em lugares que não tinha seca, está acontecendo secas extremas por conta que o que acontece? O mar ele não vai se dissolver, porque ele é muito. Ele vai aumentar. As geleiras derretem, o mar aumenta. Só que os rios que não tem muita água vão secando, por conta que a temperatura está aumentando. E com a seca dos rios, menos água a galera tem para beber, para plantar. E a gente vai ficando o quê? Cada vez mais sem tá dificultando o processo de agricultura aqui do Brasil. Porque se não tem água, como é que a gente vai plantar? E cada vez tem menos, tá sendo menos produzido as plantas, as comidas que a gente tem, arroz, feijão, tudo vem na terra, entendeu? A grama pra vaca comer também vem na terra. Se tem seca, não tem grama pra vaca comer, não tem picanha no seu prato, entendeu? Só pra deixar claro, isso não é só no Brasil, tá? Isso tá acontecendo em todo o mundo, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Por quê? Porque são mudanças climáticas. Além disso, nós vamos falar sobre as mudanças de climas que estão acontecendo. Pra terem ideia, em 2021 o Texas sofreu com frio ártico. Por quê? Por conta das mudanças biológicas que estão acontecendo. O Texas, que é conhecido por desertos, que é conhecido por climas quentes demais, conhecido pelo Oeste. O Oeste, quem não lembra do Oeste selvagem, dos cowboys? Aquele lugar desértico, quente, sem água às vezes, que era os caras lá com cavalo lá, passando sede, guerreando, entendeu? Ele tá nevando nesse lugar. É isso, tá mudando todo o nosso ecossistema, porque, por exemplo, na ecologia a gente estuda relações tróficas entre seres vivos. Então, por exemplo, a gente precisa primeiro tem a plantinha. A plantinha ela é o produtor. A plantinha produz para que o antílope vai lá e come a plantinha, o leão come o antílope, e o leão morre e forma a comida para os decompositores, que são o quê? Tem os consumidores, que é o leão, e o antílope, porque o antílope ele não produz a sua própria comida, ele come a graminha. Só que ele é um consumidor, ele não é um produtor. O produtor é a grama, que produz seu próprio alimento. Só que o leão vai lá e come o antílope, que também é o consumidor, só que ele é um nível diferente de consumidor. E e aí a gente tem os decompositores. Quando o leão morre, o ciclo da vida do rei leão realmente acontece. Quando o leão morre, o fungo come ele e transforma em grama. Entendeu? Só que tudo isso se relaciona com as mudanças climáticas? As mudanças climáticas, elas estão impactando nisso. Por quê? Porque tá acabando água, tá secando o rio, tem menos peixe. Tendo menos peixe, tem menos alimento para peixe carnívoro. Que peixe carnívoro vai morrer, mas vai ter seca, não vai ter fungos para se alimentar dos peixes carnívoros que vão morrer. E aí, como é que fica? Entendeu? Como é que fica? Pode ser que a gente consiga, os seres vivos consigam se realocar, porque a gente sempre se adapta. Mas isso é uma coisa negativa. A gente está acabando com o planeta, entendeu? Por quê?
Pra quem não sabe, eu vou voltar ao efeito estufa. O efeito estufa, ele acontece quando a gente tem tantas indústrias que soltam gases no ar. O efeito, o aumento da temperatura é normal, sempre ocorreu na Terra. Só que o ser humano, com carro, com ônibus, com indústria, tá fazendo isso chegar a 10 vezes mais, entendeu? Tá fazendo isso subir muito, entendeu? E é isso. E com isso a gente tá vendo geleira derretendo, como eu disse, ecossistema mudando, bicho não tendo como comer outro bicho porque não, tá secando o rio, o urso não come o peixe, o rio seca, o urso morre de fome, os fungos também podem acabar porque a terra tá infértil e não surge nada. É uma terra que não produz nada, não produz bicho, não produz grama, não produz rio, não produz decompositor, não produz nada. E isso é o fim da Terra. Gente, não, mentira, não é o fim da Terra. Por quê? É o fim do ser humano. Eu tenho uma teoria que é o seguinte: eu li Jurassic Park e entendi. A Terra, ela vai acabar com nós seres humanos. Antes que a gente acabe com ela. E aí ela vai se reorganizar. Porque em todas as situações, a Terra extinguiu seres que podiam destruir ela. Então, isso faz mais mal para nós seres humanos que podemos morrer do que para a Terra. A Terra vai dar o jeito dela de se virar, entendeu? Então é isso. Esse é meu vídeo sobre mudanças climáticas, efeito estufa, o nível dos oceanos aumentando. Eu tô comentando isso aqui porque eu gosto muito desse tema de biologia, de estudo sobre a natureza. E é isso. Cuidem do planeta, galerinha. Joguem lixo no lixo. Não tentem ao máximo evitar de usar muito carro, muito também consumir muita coisa, porque é mais indústria trabalhando, entendeu? Eu tenho 3 tênis, usa os 3, depois quando acabar você compra outro, entendeu? Não vai comprando uma coleção. Lógico que se você é fã, compra, mas tipo assim, vamos lá, vamos tentar jogar cada vez menos coisas fora. É isso. Obrigado por me assistir.